Carla, você pode começar falando sobre os processos de realização do seu filme, motivação e desdobramentos, né? Porque ele não só é um filme, como ele também é uma série. Poderia começar falando sobre. Bom, em primeiro lugar, um prazer estar aqui com essas cineastas, essas super cineastas ao meu lado. É um prazer estar no Fim, um festival que eu sempre fiquei de olho, e a Minon é uma pessoa maravilhosa, quer dizer, que cuida realmente de um caminho para as mulheres dentro do cinema, então estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui com vocês. O Oito Presidentes, a bem da verdade, é o meu primeiro documentário. Eu, a vida inteira, fiz ficção e, pela primeira vez, eu fiz um documentário. E era um documentário que eu sabia que eu ia mexer em assuntos muito contundentes e que, na realidade, não me interessava objetivamente ficar colocando mais uma opinião nessa caldeira, que é essa relação política, essa grande confusão que é a política brasileira há muitos anos. Quer dizer, talvez o nosso problema político venha desde sempre, sempre, sabe? Desde o descobrimento. Eu trabalho o tempo inteiro com história, é impressionante, porque a gente se enrola, começa a se desenrolar e se enrola outra vez. E eu queria ter um painel do momento que eu vivi na minha vida político, as coisas que eu passei. Não um painel com a minha visão do que estava acontecendo ou do que aconteceu, mas sim um painel com os fatos e as emoções que eu vi o país passar, as pessoas, não exatamente os artistas ou alguma classe, mas sim esses grandes movimentos que o Brasil teve desde o movimento das diretas até hoje. Todos os dias a gente tem uma novidade, todos os dias tem um problema, uma denúncia, uma negação, uma manifestação. Entendeu? Janete Claire e Dias Gomes perderiam assim feio perto da gente. É uma novela política e eu achava que era muito importante que você fosse de que partido você fosse na sua vida. Você podia ser o mais inflamado dos bolsonaristas ou o mais inflamado dos petistas, ou não importa qual fosse a sua, né, visão do que era necessário para o Brasil politicamente, mas eu queria que você sentasse na cadeira e que você assistisse aquilo e você soubesse que aqueles eram os fatos que a gente tinha vivido, que não tinha nenhuma manipulação direta neles, era um pouco sem filtro. Tem uma violência nesse sentido, porque eu demorei muito tempo editando, fazendo esse quebra-cabeça para que o filme tivesse uma dramaturgia compreensível desse grande arco da história. Ele não entra hora nenhuma em muitas particularidades, ele vai no macro, ele vai no que a população vive, o que o país vive, não o que alguém que é mais perto conseguiu ver ou saber, o que a gente, como país, sabe, o que a gente vê como país. Mesmo que esses fatos, que é o que acontece frequentemente na nossa história, principalmente nos últimos anos, eles parecem uma coisa e são outra, né? E o mais interessante é isso, é você dizer assim, ó, a gente acreditava nisso, né? Ah, não é nada disso, é isso, porque senão uma coisa vai engolindo a outra e a gente acaba perdendo o fio da meada. E eu achava importante que as pessoas não tivessem um documentário que induzisse alguma coisa mesmo, sabe? Que elas sentassem. E foi muito bom. Assim, o documentário virou uma série, porque eu acabo Oito Presidentes na posse do Bolsonaro. E aí eu consegui fazer o quinto capítulo, que é o governo Bolsonaro, que é o que tem na série que está na Copacabana Play, porque a série tem o mesmo nome do filme, então ainda não entrou na Globoplay, ela foi só exibida em TV aberta, teve um índice altíssimo,
foi muito bom para o horário que ela passou. Ela ficou em segundo lugar no PNT, que é o painel nacional de televisões, num horário muito tarde, que ela entrava às vezes 11, 11h30, e, e é lindo, porque TV aberta é isso, são as pessoas que não têm acesso a um conteúdo mais sofisticado. Então, classe B e C, quando veio a Sim. pesquisa da TV Globo, o que me deixou mais feliz ainda foram 42 milhões de espectadores, o que é, para esse Um horário, alcance maravilhoso, né? um alcance Que bárbaro. dificilmente a gente consegue nas salas de cinema, né? Ah, dificilmente. Você sabe que eu quase fiquei viciada na TV aberta. Eu falei, não, 42 milhões, esses 42 me cresceram os olhos de tal maneira. Eu falei, gente, que eu vou começar a me oferecer para essa TV aberta. O problema é que Queremos, Carla, queremos. você precisa ter um. Eu fiquei feliz que esse conteúdo tivesse Sim, alcançado essa visibilidade, porque era um conteúdo. E eu quero fazer a continuidade, quer dizer, enquanto forem esses 8 presidentes, independente do mandato, quer dizer, seguir essa história, que é uma coisa muito importante para nós, porque a gente vai vendo que os erros se repetem, e eles exatamente, se né? O repetem nosso Congresso está ali nos desamparando, nos o tempo enlouquecendo, que é muito inteiro. difícil. É muito difícil, você tem, entendeu, uma repetição, mas ao mesmo tempo eu nunca quis abrir e eu ficar falando, olha quem está prejudicando, porque tem horas que prejudica, tem horas que ajuda. A Sim, história no arco que eu fiz, que é tão grande, ela tem os dois momentos. Tem horas que o Congresso foi maravilhoso, tem horas que é uma loucura. Quando vai chegando perto da gente, a gente inclusive consegue ver. Se você olhar, tem uma coisa muito interessante no filme, que é, como ele é só feito com material de arquivo, eu não liguei a câmera, você vai vendo como a comunicação no mundo muda. Como no princípio você tem 3 ou 4 registros, e quando no final você tem milhões de registros, dos mais formais aos mais informais, de pessoas no meio da rua com um celular ou com uma câmera fugindo numa briga. Então, você consegue observar um movimento macro, que para mim foi muito bom. Então, eu demorei quase 3 anos. O meu processo era um processo onde o Antônio Venâncio era o pesquisador de imagem, e eu tinha vários pesquisadores, uns pesquisando parte de jornal, outros de revista, porque o que eu queria era exatamente que a gente batesse como é que era o registro de cada um desses fatos importantes, o que a gente recebia, a gente como população recebeu naquele momento como informação e como verdade. Então, foi um trabalho que eu adorei fazer, foi muito difícil, muito mesmo, assim, a Joana Ventura e eu mergulhamos por quase 3 anos, e o Mário Andrada também, que co-dirigia, mas mergulhamos de tal maneira dentro da ilha de edição que a gente... Porque é isso, né, Silvia? Essa é a 10ª... O filme ficou com mais ou menos 11 montagens, nossa. porque como é um quebra-cabeça, ele no primeiro momento tinha 3 horas e tanto, 3 horas e 15. A Bia Lessa dizia para mim: você devia ter deixado. Eu falo, Bia, com 2 horas e 15 sobre política, já não tem essa bola toda, com 3 ninguém nem aparecia no cinema. Não, não, obrigado. Política, 3 horas, eu prefiro uma outra história. E, e aí, cada vez que você reduz, que você tira uma coisa, como é um quebra-cabeça, você tem que ajeitar todas as outras. Você tem que ir Sim, refazendo a informação e o tempo delas. E a outra coisa no processo que eu fiz, que eu acho que foi muito interessante, que eu tratei um pouco como se fosse
usando o documento de imagem como um documento sério, importante, porque é isso, é o que a gente tem, né? É como se fosse um manuscrito, só que é um manuscrito de imagem. Então, ela tem defeitos e eu mandei consertar os defeitos, e os defeitos fizeram a imagem perder a vida, uma coisa estranhíssima. Perdia a emoção, chapava tudo, o digital grudava. Então, eu falei, não, é isso, são documentos, as pessoas têm que saber ver manuscritos de imagem e entender. E o mais bonito de tudo é que, de alguma maneira, eu não apanhei. Todo mundo, meus amigos, todos diziam que eu ia ser massacrada pela direita e pela esquerda. E, graças a Deus, eu não apanhei, assim. Não recebi nenhuma, não fui cercada, ofendida. Também não recebi nenhum elogio de ninguém da política. Diga-se de passagem, ninguém, mandei para todos os presidentes, ninguém falou nada. Os presidentes que eu conhecia, claro, os que eu não conhecia, eu não mandei, mas mandei antes de estrear. Ninguém falou nada. E assim vamos com essa vida. Eu acho que é um registro importante, eu acho que as pessoas. Eu acho que esse filme ele é importante, sabe, em 10 anos, em 15, em 20, eu não sei como a gente vai conseguir contornar a política da maneira que a gente está vivendo nesse fla-flu e, e com um nível muito baixo, né? De compreensão sobre o exercício da Sim. política mesmo, e sobre o exercício do funcionamento do Estado. Eu trabalhei quase 8 anos e foi muito duro. Assim, você entender como é que funciona, né? Como é que todo o sistema público funciona, toda parte. Vocês sabem, né? O SESC trabalha dentro desse padrão. É muito complexo, é muito difícil. Tem uma série de procedimentos que são inibitórios de corrupção que acabam impedindo o trabalho. Então, eu acho que a gente precisa que as pessoas entendam o funcionamento, entendam aonde é o problema, para que a gente possa, de alguma maneira, sair do fla-flu e encontrar um caminho mais focado mesmo do que a gente quer para o nosso país, porque se você olhar, nunca foi tão desunido como agora, nunca. Mesmo no filme, quando tem o PT lá e o Collor, Lula e Collor, você olha no filme o que a gente achava de manifestação, tem um caburão com meia dúzia de pessoas de um lado e meia dúzia de pessoas do outro, meia dúzia gritando PT, 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 a outra meia dúzia gritando Collor, 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 um policial mal-humorado no meio, sem saber o que fazer com aquilo, porque não tinha nada. As próprias manifestações eram muito pacíficas. Então, Sim, hoje é muita violência, né? é muita violência, a gente tem um grau de descontrole na nossa expressão política, de agressividade horroroso. É uma coisa que a gente tem que se dar conta. Até a maneira, se você olhar as posses, você vai ver a diferença do Congresso, como se comporta em algumas posses e como se comporta em outras posses. Você olha o Congresso, as pessoas alinham. É, é tão feio, né? A gente vê, e o que eu queria era isso, que a gente olhasse esse painel. Gente, já falei para caramba, já falei muito. Obrigada. Eu tentei cobrir tudo que eu podia de processo e da minha visão mesmo, do meu sentimento com relação a esse filme. Lúcia, você que é a única obra de ficção ainda né, no meio desse painel, dessa competição, e extremamente política, eu gostaria que você falasse também um pouquinho dos processos e como foi ganhar um edital, que é, né, é muito difícil e extremamente importante para viabilizarmos nossos projetos. Bom dia a todos e tal. Bom, primeiro eu queria assim, parabenizar o Filmcine por esse recorte da mostra, né? É uma discussão que a gente vem tendo na Abrace, na Associação Brasileira de Cineastas assim, do Rio, muito, né? Porque tem muito.
velho na Brás. Então, a gente vem tendo uma discussão da importância ou de cotas, ou de, em suma, de valorizar a história dos velhos cineastas, né? E, recentemente, até a Helena Celestino fez um artigo maravilhoso, que eu não conhecia, sobre os novos velhos da França, que é a geração de 68, que é a minha geração, que estão se mobilizando na França e que são chamados novos velhos, né? Exigindo que eles sejam é, ouvidos, né? Fundamentalmente isso. Então, primeiro, parabéns, porque no Brasil foi a primeira, acho que a primeira vez que alguém faz um recorte desses, né? Minon E maravilhosa, né? E Minou várias lutas no sempre audiovisual, ajuda, empreendendo né? mais essa. É. eu acho engraçado, assim, porque a Carla, para mim, sempre foi uma gatinha, né? Bom, ela continua uma gatinha, mas, pô, tá aqui com a gente agora, o tempo passa, né, Carla? Não, normal que Bom, ele passe, né, gente? ainda Graças bem, a ainda Deus bem. ele passa, pior era o tempo É o melhor para a parado. gente, né? É a melhor opção, como diz, né? A melhor alternativa, né? A outra não vale a pena. Bom, mas em suma, quer dizer, O Mensageiro foi um filme que eu fiz assim numa situação muito especial, porque quer dizer, a gente estava no meio do horror, né? Que era Bolsonaro, pandemia e Crivella no Rio, quer dizer, eu achava que eu pô, nunca mais vou fazer cinema e tal. E teve um edital de Niterói, que tinha um governo, tem, né? Um governo mais progressista, que fez um edital de cultura. E abriu para o Rio de Janeiro inteiro, né? Inclusive para a gente que era da cidade do Rio de Janeiro. E eles têm pouco dinheiro, claro. A cidade tinha um filme de ficção que estava previsto no edital, com pouca grana, era 900 mil e tal. E eu me lembro que eu estava no workshop do Sesc até, estava no workshop do Sesc, estava o Eduardo lá, Eduardo Nunes, que é de Niterói, falou, Lúcia, entra aí, se você não entrar, nunca mais você vai... É a sua última oportunidade de ganhar alguma coisa nesse contexto e tal. Aí eu falei, não, mas eu tinha uma ideia de um filme e tal, que foi uma coisa que aconteceu comigo e que eu acho que tem muito a ver com a história de hoje, com a polarização de hoje e tal. E contei a história, que era a história do guarda do doicode, que tinha levado uma mensagem para minha mãe e tal. Ele falou para ele me pegar, o cara errou. E eu passei pelo bairro de São Francisco, falei, pô, mas tu tem razão, cara, isso aqui dá para fazer totalmente anos 70 e tal, não é tão complicado. E aí chamei o Tunico Amâncio, que é de Niterói, e a gente, quer dizer, eu escrevi o roteiro, e ele, assim, a gente fez uma adaptação para Niterói e tudo, o edital, quer dizer, exigia que a gente filmasse em Niterói, e eu fiz a proposta de realmente filmar integralmente em Niterói. E a gente ganhou, né? Ganhou e aí ganhou, mas isso foi 2020 ainda, a gente, quer dizer, quando o Foi edital o saiu, edital de foi pouco. 2019 para 2020, aí veio a pandemia, né? Porque aí veio, a gente ganhou um pouquinho antes da pandemia ou durante a pandemia e tal. E depois não tinha dinheiro para sair, estava aquele caos inteiro e tal. Então a gente o dinheiro só foi sair em 2021. E aí, mas ainda estava a pandemia, né? E começou aquela discussão e tal, a gente começou a fazer, a gente fez toda a parte de ensaio por Zoom, né? A preparadora de elenco é a Amanda, que é uma Amanda Gabriel, que eu acho maravilhosa, eu Maravilhosa. trabalhei com ela já e tal. E a gente fez por Zoom, desde. A gente ficou uns 6 meses trabalhando por Zoom com os atores, e a gente fez primeiro elenco, e a gente ia filmar em setembro, e chegou setembro, a Niterói falou: porra, mas está proibido de mais 3 pessoas na rua. Eu falei: pô, como é que faz? Aí, pô, tem que adiar, tem que adiar. Nesse adiamento, a gente teve que mudar o elenco, uma parte do elenco já tinha compromisso para depois e tal, uma parte da equipe também, foi muito confuso. Foi um processo todo bem difícil, né, nesse aspecto. E aí ficou aquela dúvida, faz. Eu falei, não, vamos fazer em novembro. Em novembro tinha, a Valentina ia poder vir, eu queria muito que a Valentina trabalhasse. Feito com os testes com ela, era realmente muito, muito legal, que a Valentina Nezazzi que faz a presa, né? E aí a gente pegou a Georgette, de São Paulo, a Georgette Fadel, que faz a mãe, o Floriano e tal. E foi todo um processo muito bom, né? Foi até uma coisa que eu e a Amanda estavam conversando outro dia, que mesmo quando estava com o elenco anterior, que é de parte, né? Porque não mudou todo mundo, você contribui muito, né? Quer dizer, a preparação contribui muito mesmo quando você muda de aquele elenco anterior, contribuiu muito com ideias, com o desenvolvimento dos personagens, né? E foi um trabalho bem legal, que a gente fez em Zoom durante 6 meses.
quer dizer, apesar da mudança de elenco e tal, eu acho que realmente foi muito importante o trabalho mesmo com o elenco anterior, quer dizer, a contribuição dada para o desenvolvimento dos personagens, né? E aí a gente ficou naquela dúvida, faz novembro, decidimos novembro, né? Falou, não, deixa para janeiro, foi uma sorte incrível, né? Porque novembro foi quando deu aquela baixa da Covid, porque janeiro foi quando veio o Omicron, né? Então foi uma sorte incrível, a gente conseguiu filmar em um mês, e às vezes, assim, tinha 100 pessoas assim, no set e nunca teve um caso de Covid. Se tivesse, ia ser um caos, porque a gente não tinha dinheiro, realmente era muito pouca grana para um filme de época, né? Então, a gente conseguiu fazer, foi um processo muito bom, assim, apesar de todo dia de manhã ter que fazer teste de Covid, ninguém tinha mais nariz e tal. Mas foi um processo muito bom e a gente conseguiu umas locações em Niterói muito bonitas. Eu acho que também o trabalho do André Veller, de direção de arte, assim, tem pessoas, assim, até amigas minhas que estiveram presas, que ficam, porra, mas foi impressionante e tal. E gente que não entende, assim, acha que aquilo ali tudo é Fortaleza de Santa Cruz. Eu falei, não, não, imagina. Fortaleza de Santa Cruz, a gente fez um contrato com eles para filmar a igreja, né, o casamento. O resto a gente foi roubando umas coisas e o resto é local. Quer dizer, foi locação que a gente bolou de tirar para ter uma saída que seria para a saída de lá e tal. E eu fico assim muito feliz também de ex-presas também de terem visto o filme e terem ficado muito emocionadas e identificado aquela realidade, né? E eu acho que é um filme importante, assim, basicamente, porque eu acho que é um filme muito atual, né? Quer dizer, eu acho que o que ele discute, que é a polarização, quer dizer, a possibilidade de um diálogo, a necessidade de um diálogo e a possibilidade da humanidade em meio ao horror, que é a história do soldado, né? Quer dizer, que tem um despertar de humanidade em meio àquele horror todo, e que não foi uma realidade só minha, uma coisa que aconteceu com o Caetano. O Caetano fala disso, do soldado que deixou a Dedé entrar, a Cecília Coimbra, Tortura Nunca Mais, o soldado que levou a mensagem dela para o marido para ela. Em suma, quer dizer, eu acho que é uma realidade muito atual, quer dizer, o que a gente vai fazer hoje, quer dizer, politicamente, com um país que tem 58 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, e é isso, vamos discutir isso, não dá. Sim, você não pode acabar com 58 milhões de pessoas. Então, eu acho que é um filme que tem várias camadas, entendeu? E que tem discussões que são muito atuais. Acho que é isso, resumidamente. Ana, você poderia falar um pouquinho também sobre o processo? Você e a Leila eram amigas e como que surgiu a ideia de fazer esse documentário, o tanto de material de arquivo, enfim. A ideia não foi propriamente minha. A ideia foi do Centro Cultural Cândido Mendes, que resolveu, quando fez 10 anos da morte da Leila, fazer uma homenagem, um vídeo. E o Cândido Mendes, menino, me chamou, mas não faz, ele até falecido. Ele me chamou para dirigir. Eu, em princípio, não queria, porque eu era tão próxima da Leila que era muito difícil eu saber exatamente o que eu poderia dizer, o que não poderia. Era uma coisa assim que ainda estava muito cru, né? Tinha só 10 anos. E eu fiquei um pouco assim, mas aí a família da Leila falou que se fosse eu, dava permissão. Então eu me senti mais obrigada a fazer. Eu tinha filhos pequenos naquela época e eu escrevia à noite, porque era o único horário que eu tinha em casa tranquilo. E foi um processo assim de contato com a Leila, porque ventava, batiam portas, eu sonhava, uma coisa assim. Teve um dia que ela apareceu no sonho e falou que estava muito longo, que eu tinha que cortar. Foi um processo Nossa, que assim, lindo. coisas assim muito loucas aconteceram durante esse período. E eu fiz, e quando no primeiro... Aí já estava tudo organizado, quem que eu ia me entrevistar. No primeiro dia de gravação, o Cândido Mendes falou, olha, eu não consegui o dinheiro que era para conseguir, eu só tenho uma cota da Sônia Braga, e então eu não vou fazer o filme mais, não vamos produzir. Agora já está tudo na rua, as pessoas estão marcadas, eu estou indo já para a Kombi, agora a equipe topou e eu fui em frente. Só que foi uma loucura, porque eu não tinha um tostão, né? E aí eu tive que, para finalizar, eu primeiro peguei a Bandeirantes, não, primeiro, para finalizar, foi o seguinte,
Foi um tal de carregar mala com fita para cá e para lá, cada dia a gente estava num lugar. Foi um negócio, e era uma câmera emprestada do Walter Salles, então não era uma TIC, aí passou por uma TIC, aí sai do Pau-M, passa por uma loucura. Foi esse processo todo, eu Então, esse filme finalizei. atravessou muito tempo, né? Porque ele foi finalizado há pouco. Aí Você lidou com toda essa mudança tecnológica para além do. exatamente, porque naquela época eu fui assim olhada de banda, porque cineasta não aceitava vídeo de jeito nenhum. Então eu estava fazendo um filme em vídeo, isso era um absurdo, entende? Para a classe cinematográfica. Mas o Fernando Meirelles ia fazer um festival de vídeo em São Paulo e não tinha vídeo independente para botar. E aí me ligou. E eu falei, eu não tenho como editar. Ele falou, então vem editar aqui, lá no Olhar Eletrônico, na época mas era um corte seco, era uma ilhazinha. O Marcelo Machado e o Fernando que editaram comigo. Eles se revezavam. Aí o filme passou no festival e a Bandeirantes quis fazer um especial, me deu uma edição de 50 minutos que eu podia ir lá editar, mas acabou, o filme se deteriorou, aquilo tudo acabou, eu fiquei só com aquela 1 hora e meia guardada e uns depoimentos que eu cedi para o CTAV, para a Embrafilme, em troca de ajuda para finalização. Foi tudo assim, sem centavo, o Tarso de Castro pagava o meu jantar em São Paulo, era tudo feito assim, não tinha meios, né? Eu fazia programa do Gugu, da Hebe, para pegar um cachê, para botar no filme, foi desse jeito. E o filme ficou até que eu resolvi digitalizar por um acaso, mero acaso. Eu tinha uma vaga na Cinemateca para digitalizar um filme, o filme já tinha sido digitalizado, que um distribuidor digitalizou, eu pedi essa vaga, então, para o filme da Leila. E aí o rapaz, restaurador que fez a digitalização, ele tinha sonhado com a Leila alguns dias antes. E ela tinha dito para ele que a filha dele precisava conhecer ela. Ele gosta muito da filha. E aí, quando ele viu isso, ele ficou um pouco assim. Por Nossa, coincidência, outra coincidência, esse rapaz, ele tinha restaurado A Idade da Terra em 4K, em 2K. E eu conheci ele em Veneza, quando o filme passou em 2K. E a restauração dele era impecável, porque eu assisti uma conversa do Glauber com o Luiz Carlos Barreto sobre fotografia, o Glauber me levou para um encontro com o Luiz Carlos, esse negócio de fotografia, e era exatamente o que o Glauber queria. Então, isso me deixou assim, muito admirada dele, porque ele conseguiu trazer na restauração tudo que o Glauber pensou para a imagem do filme. Então, eu fiquei muito assim. Aí ele me avisou, ele falou, olha, o teu filme está morrendo, você tem que dar um jeito nisso. Aí eu falei, como é que eu vou dar um jeito? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Bom, estamos no ano de 2015, mandando filme para cá, pegando filme para lá, pegando os filmes já em melhores condições, né? Porque já os trechos de filmes da Leila já estavam nessa altura bem melhores, por causa da tecnologia, as pessoas tinham retelecinado, tudo isso. Eu fiz todo esse recolhimento e aí eu parei, porque não tinha como. Mas eu tinha já tomado uma decisão com esse filme, como esse filme foi feito todo com recursos próprios, eu já tinha tomado a decisão que esse filme não teria lei de incentivo, não passaria pela porta da Ancine, que, aliás, é um projeto de vida meu, não passar pela porta da Ancine, sempre que possível. Então, eu fiz tudo para fazer esse filme sem nada disso. Eu fiz o seguinte, eu não tenho dinheiro. Primeira entrevista que eu der, eu vou falar desse filme, desse projeto. A primeira entrevista que eu dei foi para o Itaú Cultural. O Itaú Cultural fez um podcast mais 70, né, e perguntou qual era o meu projeto. Eu falei, esse. Eles aí me ligaram, nós queremos. Aí eles bancaram, com muito pouco dinheiro. Eu arrumei um coprodutor, que é o Lino Meirelles, do Metrópolis, para dar um pouco mais. Estava muito apertado, porque eu filmei, né? Eu peguei Jacques Chouich, a gente saiu filmando várias coisas e gravei uma outra entrevista que não tinha antes, refiz o texto todo, refiz a trilha musical, enfim, eu fiz um novo filme, mas com o material que eu tinha, né? E muita parte do material estava estragada, tinha mesmo que cobrir, ou editar, ou tirar, e acrescentei coisas, tirei coisas, e foi um processo de revisitar a Leila muito, muito bom na minha vida também, porque é uma amizade que não acabou, né? Não teve um ponto final, ela continua. E eu achava que era muito importante, ali ia fazer 50 anos que a Leila tinha morrido, e ninguém mais fala na Leila, ninguém mais faz nada, ninguém... Existem também muitas dificuldades ali de liberarem as coisas da Leila, então
muito complicado. Eu falei, não, tem que ter uma comemoração da Leila, os 50 anos da Leila. A Leila foi uma mulher muito importante no Brasil. Ela, ela liberou muita coisa, né, das mulheres, liberou muita coisa, e eu achava que era um momento de discussão, porque agora que está vindo o Uma onda feminismo do feminismo 2.0, né? E aí a gente mostra ali, você mostra voltando. brilhantemente, né? A Leila, que pagou o preço altíssimo com a vida dela lá atrás, ela tinha que estar ainda na discussão, ela não podia Sim. não ter a Leila no meio, entendeu? Então, eu fiz isso assim, muito consciente de que eu estava de vários planos. O plano da amizade, né, da fidelidade, daquele amor, daquele afeto. O plano do feminismo em si, da necessidade de conhecimento do que fizemos, do que não fizemos, até porque as pessoas, quando chegam assim numa hora, elas pensam que o mundo começou quando elas chegaram. Então, nós que somos mais velhos, estamos Eu assim acho numa situação. importantíssimo, né? Porque a nova geração é muito isso, pensa que tudo começou agora, não tem uma dificuldade muito grande de olhar para trás, né? E de reconhecer, e nós no cinema, o artista brasileiro em geral, tem um problema com reconhecimento. Nós somos muito pouco reconhecidos, né? Então, tem já esse problema. E eu achei que não, que tinha que fazer, e eu fiz, assim, foi muito doloroso reescrever o texto, lembrar, ter a Leila perto de novo, tudo, mas eu acho que super valeu, o filme passou no mundo inteiro, tudo que é Não, foi festival. importantíssimo, Ana. A gente estava aqui no processo de curadoria e tinha o seu filme da Mangueira, que eu acho brilhante. Eu amo seu filme, mas eu falei, gente, é, a gente precisa trazer a Leila aqui, sabe? Esse é o momento, Porque tem muito. especialmente aqui no recorte do festival, sabe? Importantíssimo, não tinha nem uma sombra de dúvida. Como assim, parte do festival? É porque o Festival Internacional de Mulheres, né? Então, assim, né, você estava com duas obras recentes, que era o seu filme sobre a Mangueira e o filme sobre a Leila, e aí nas considerações, assim, não tivemos a menor dúvida de qual obra a gente precisava trazer para o fim. Ah, que bom. Então, é isso. Eu acho muito importante o debate feminista, assim, de como a Leila focou nisso, de como ela agiu, entendeu? Primeiro que era uma coisa na prática, né? Não era uma teoria. Era algo do dia a dia, do todo dia, né? A amizade feminina, né? Que ela trouxe, não tinha, era muita rivalidade, né? Tinha muita rivalidade entre as mulheres, como ainda tem. Mas ela trouxe essa possibilidade de também de enxergar sempre o melhor do outro, o melhor que a pessoa tem a oferecer. Por isso que a Leila era tão querida, porque ela só viu o seu lado bom. Ela viu o lado bom de todo mundo. Era uma coisa sensacional e muito alegre, muito para cima, né? Então foi uma. Aí eu gostei, sabe? Eu gostei, o filme foi bem entendido. Eu levei para Bolonha, o festival lá convidou, e tinha uma plateia internacional, e foi muito bem recebido pela plateia internacional também, né? Ganhou o prêmio também lá em Miami, no festival da Triana Dutra, né? Então, assim, ele passou em vários lugares do mundo. Teve sessão na Cinemateca Portuguesa, eu fiz. Agora, não é um filme, eu escolhi de não ir para o cinema. Eu já estava Uhum. um pouco traumatizada com a distribuição do Mangueira, que foi muito complicado, e aí eu não queria outra vez entrar em distribuição e conseguir o recurso, e depois o filme não acontece porque tem a pandemia, porque tem isso, porque tem aquilo. Então eu quis dizer, não, esse filme é moderno, é como a Leila era, é como a gente no início fez, né, como eu fiz, então ele não tem Ancine e ele também não vai passar no cinema. Quer dizer, então eu estou muito feliz que o filme está passando no cinema, porque os únicos cinemas que ele passou foram nos festivais, né? No Festival do Rio, Festival do Brasil, Festival de São Paulo, Mostra, tudo isso. Aí eu estou muito feliz de passar no cinema hoje, porque vai ser assim, ela tem que ser vista na tela grande, né? E ele ficou circunscrito ao streaming, mas eu acho que são coisas que estão acontecendo no momento e que a gente tem que começar a pensar e lidar com isso, com essa dificuldade. Exatamente. Outras Ele, plataformas também, outros públicos, né? exato. Porque eu fico pensando, esse filme no streaming, quantas pessoas não vai atingir, quantos jovens também, né? Eu acho maravilhoso isso. O filme mais visto no Itaú Cultural, ele teve assim mais de 20 mil pessoas vendo.
Foi uma coisa assim, um fenômeno, sabe? Para uma plataforma pequena, que não é uma Sim. Netflix, é uma plataforma de filme brasileiro, uma plataforma restrita, né? Gratuita, muita gente não sabe que existe essa plataforma, não tem publicidade, não tem nada, mas, poxa, foi assim, foi muito visto. Eu fiquei muito feliz, muito É. feliz. Obrigada. Eu gostaria então de agora de convidar a Estela Penido para falar do Coro do Teatro. Estela, eu estou vendo que Vicky Birkbeck também está aí, personagem do filme. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do processo. Quero agradecer muito de estar aqui em Oi. São Paulo, Pérez, é uma honra realmente, foi um presente incrível para mim, muito importante passar esse filme aqui, porque a história, a história se passa aqui, quer dizer, a história começa aqui. Esse filme conta a história do primeiro coro do teatro que o Zé Celso fez quando ele voltou do exílio em 78, 79. Então, ele viajou com o filme 25 pelo Brasil, chamando os jovens que iam ver, enfim, atores e não atores, irem para São Paulo. E eu participei desse grupo, assim como também a Martinha, que está aqui em São Paulo também. Então, primeiro, foi em 79, a gente estava em plena ditadura ainda, mas tinha aquela história da abertura do General Figueiredo, e todo mundo com 20 e poucos anos acreditando na abertura, então a gente tinha muita liberdade. Desde o início a gente foi para a rua. Teve um 1º de maio de 79, que foi um pouco a abertura do Oficina, que foi para a rua, e a partir dali a gente fazia muita atuação na rua. Depois a gente fez uma viagem para Brasília e ocupou a cena cultural de uma forma muito forte, a imprensa, era teatro oficina, não sei o quê, e a gente conseguiu um dinheiro do Inacem na época para fazer Nordeste e Norte. E nessa época tinha um colega nosso, o Adalto, que era um poeta da época, poeta marginal da época da Heloísa Buarque, que era amigo do Eduardo Portela, e a gente ia, aquele bando, ia todo mundo falar com os ministros, e eles falaram para a gente não subir, para a gente não ir para o Norte e Nordeste, para a gente ir para o Sul, porque eles não garantiam nada. E a gente disse, não, a gente fez o projeto para Nordeste e Norte, vamos. Aí, já em Sergipe, a gente já ficou ali, né? Então, foi muito perseguido pela polícia, foi fichado, não chegou a ser preso, mas foi proibido de atuar. Então, um pouco a história desse grupo que permaneceu junto. A gente voltou depois para a oficina no final do ano, aqui para São Paulo, e aí fomos para o Rio, ainda atuamos no Rio, fizemos uma apresentação lá na rua, em Angra, enfim, é um pouco a história que o filme conta, né? Então, eu estou trabalhando com material de arquivo com os Super 8 da época, e tinha um colega do Reginaldo, tinha câmera, então tinham muitos filmes Super 8 que estavam com a vida, muitas fotos preto e branco, que era uma fotógrafa aqui de São Paulo que tinha um laboratório no teatro, a Bia Parreiras, que deve hoje lá assistir o filme. E fui filmando. Tem uma filmagem que eu trabalhei muitos anos na Fiocruz como documentarista. Levei a câmera, tem uma história, levei uma câmera da Fiocruz para Belo Horizonte, então tenho filmagem desde essa época. Em 2014, a gente conseguiu juntar quase que todo o coro daquela época no encontro com o Zé, na oficina, e a gente teve uma coisa muito forte, que foi o Godot, que a mãe dele teve, a família ainda tem um terreiro no interior de São Paulo, então ele entrou com toda essa cultura do candomblé, da cultura iorubá, e ele era jovem também, ele tinha 20 e poucos anos, então meu mal ele ia passando tudo, então a gente teve essa formação pela dança, com o candomblé, e isso foi muito forte, comprar a energia do grupo. E o Godot ia passar uma semana em São Paulo, então tinha que ser aquela semana, a gente gravou com o Zé, gravamos na oficina. Depois de 2019 também, alguém ia passar no Rio, o Gadot ia passar no Rio, no MAN, todo mundo com microfone, falando. E, enfim, depois fiz algumas gravações e uma gravação em imagem para resolver o filme. Então, foi um processo que, quando começou a pandemia, eu caí dentro, porque os recortes de jornais, como minha mãe, meus pais moravam no Rio, eu trouxe todo aquele clipping daquela época, botei na casa da minha mãe, estava tudo lá, e os filmes e as fotos, as pessoas que tinham foram mandando, e eu caí dentro durante a pandemia, trabalhei com a Joana Collier, que é uma montadora com quem o mal trabalha há muito tempo, com a Joana,
E com a Joana, depois com a Bárbara, com as editoras auxiliares, não é auxiliar, é outro nome. E também estava fazendo um curso na roteiraria aqui em São Paulo, e também tive a ajuda do Pedro de lá, então foi todo um processo de montagem muito grande também. Não sei se foram 11, como a Carla falou, 11 montagens, mas foram muitas. Quer dizer, trabalhava com a Joana uma semana, ia para a ilha com a Bárbara, trabalhávamos 1, 2 meses, voltava para a Joana. Então tiveram algumas. No início ia ser só os filmes Super 8, aí a Bárbara disse, não, mas vamos trazer as gravações da oficina, foi trazendo, enfim, e aí a coisa foi, a gente terminou, né? Então, assim, é um filme de material de arquivo, basicamente, quer dizer, pensar que o ano que vem tem 10 anos dessa filmagem lá em São Paulo com todo mundo, né? E minha grande preocupação, a gente ficou muito amigo, o pessoal desse grupo. Eu tive grandes amigos, perdi pessoas para a pandemia e nesse período de fazer o filme, que foi difícil. Mas a gente sempre fala, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa. Quer dizer, em 2014, a gente ainda tinha uma perspectiva, quem sabe a gente vai ainda fazer um trabalho junto. Né? Mas a minha grande preocupação é que esse filme que fosse atual. Não vamos fazer um documentário, mas ele tem que falar para hoje, ele tem que ter uma energia para hoje, ele tem que conseguir comunicar uma época que era todo mundo, era uma coisa com outro, na rua, tinha uma coisa coletiva muito forte. Depois a gente passou pela década de 80, 90, de muita individualidade, e hoje, né, supra-individualidade. Isso foi um comentário do Zé Carvalho. Né? Hoje as pessoas se comunicam pela tela, né? Até os encontros, os sites de relacionamento. Isso é loucura. Esse filme está falando de outra época, né? Que as pessoas se viam, né? Quer dizer, no Rio, quando eu vim morar em São Paulo, tinha essa coisa, no Rio a gente se encontrava na praia. Aqui em São Paulo as pessoas se viam, não sei como é que é hoje, mas se visitavam, né? Vamos na casa de fulano, aí juntava 2 ou 3, tinha essa pessoa, ia na casa das pessoas. E o Zé, né? Eu tive no casamento do Zé em julho, e eu já tinha tentado que ele visse os cortes para olhar, já tinha olhado Essa era uma curiosidade que eu tinha, se ele chegou a ver o corte final do seu filme. Quer dizer, eu tive com ele no casamento e ele não tinha o corte que eu tinha mandado. Ele não chegou nele, eu queria trazer para ele assistir e estar com ele. E ele não sabia como, aí eu mandei o corte já pronto, e esse que a gente vai assistir hoje, e para o Marcelo, e depois, e aí teve aquele horror, né, que aconteceu, incêndio, né? Mas aí depois eu tive retorno do Ricardo Bittencourt e do próprio Marcelo, que o Zé assistiu, que o Zé gostou, que o Zé, sabe, queria ter trabalhado mais com a gente. Então, isso para mim foi, acho que passei 2 dias sem dormir com esse retorno, né? Que o Zé viu o filme que ele gostou. Então, a gente teve essa preocupação de o Zé ser um personagem, de o Zé estar no filme, sabe? Então, era um grupo muito avesso, muito rebelde, muito de atores e não atores, mas assim, Zé foi como todo mundo passou pelo Teatro Oficina, né? Enfim, então eu acho assim, passou lá no Rio, no Festival do Rio, e eu tive um retorno muito bom, assim, afetuoso das pessoas. Então, assim, tocou as pessoas, então isso é muito muito importante. Assim, para mim é tudo assim. E eu tive ontem lá com o Marcelo, estive ontem no oficina aqui, vendo a peça. Estava em cartaz ontem, o Jogo do Poder, são trechos das peças do Shakespeare e direção do Marcelo. Ele e o Roderick estão trabalhando na Queda do Céu, que o Zé não está trabalhando no texto, do Davi Copenhague, estava com os primeiros ensaios, leituras, escolhendo atores, e eles estão seguindo, né? Estão seguindo, vão fazer a montagem, e tem até, o Roderick ontem falou que o Davi Copenau mandou um áudio, mandou sei lá, um filme que assim, né, dando força, enfim. Então, eu acho que acho que é muito importante assim que esse projeto do Parque do Bexiga, que era o assunto do Zé os últimos anos, né, de pegar, conseguir aquela doação, aquele terreno enorme do Silvio Santos ali para fazer um parque para a cidade de São Paulo. E eu acho que vai sair, infelizmente. Ai, que assim seja, esperamos todos. Desapropriado, o parque como um parque nacional, uma coisa que tem que ser, enfim. Então, hoje porque desde o início não, tem que passar em São Paulo, tem que passar em São Paulo. Então, foi assim, um presente mesmo
da curadoria, de ter selecionado esse filme para passar aqui, naquele cinema maravilhoso que é o Cine Sesc, com aquela tela maravilhosa. Então, sou muito grata mesmo a vocês da curadoria. Estou muito contente. Obrigada. Quando a Minon trouxe essa ideia dessa mostra, aí eu falei, não, tem esse filme aqui, a gente passou na Premiere Brasil e tal, vamos analisar aqui, e tudo certo, né? É importantíssimo ter essa obra também aqui, e sendo exibida em São Paulo. Vi que você quer falar um pouquinho também? Não, eu queria falar primeiro que eu acho que o trabalho da Stella e da Joana de montar o filme foi fantástico, assim, realmente, assim, de juntar o material todo, que tem um material de arquivo muito rico, embora a gente não tenha muito material sonoro, porque tem é muito raioito, que não tinha som na época, não tinha celular, não tinha nada dessas coisas que tem hoje, né? Então, é muito material visual, e a gente tinha umas coisas sonoras, como o surubim, que foi um compositor do Nordeste que acompanhou muito a gente, a gente tem o disco dele, aí essas injeções de som que são muito importantes no filme. A coisa do coro, desse coro, foi curto, foi muito curto o tempo. É impressionante vendo hoje como foi curto o tempo que existiu esse grupo, mas transformou completamente a vida de todas as pessoas que participaram. Tanto que eu, inglesa, que eu vim para o Brasil em 75, eu acredito que uma das principais razões que eu ainda estou aqui no Brasil foi essa passagem toda por esse grupo que foi fundamental. E a coisa mais estranha é que quando a gente vai ver, quase não ficou nada oficial sobre o grupo. O material é tudo a coisa de arquivo pessoal das pessoas que participaram, porque oficialmente foi praticamente apagado da história. Tanto que, quando teve 50 anos do Teatro Oficina, teve uma mostra nos Correios, no Rio, não tinha nada sobre o grupo da gente, absolutamente nada. E, no entanto, eu fui reencontrar a oficina com a montagem dos Sertões, que eu fiquei muito emocionado com essa montagem, e eu vi nessa montagem que todo o fundamento dessa história dos Sertões veio desse projeto nosso, veio dessa pesquisa que a gente fez no Nordeste, que a gente insistiu no Nordeste, para o Nordeste mesmo, que tentaram descaminhar, mas a gente insistiu nisso. E eu fui com a oficina, fui com Sertões, a gente foi em Quixeramobim do Ceará, e depois, onde nasceu Antônio Conselheiro, e depois para Canudos, e pareceu que era como se aquele projeto estava finalmente conseguindo florescer, aquele projeto que a gente começou em 79. E tem muita coisa que aparece nesse trabalho, como a intervenção federal, e a gente foi preso, acusado de desrespeito aos símbolos nacionais, que é uma coisa assim muito fundamental, né? A ideia que você que só tem uma ideia do país, só tem uma noção de como pode ser o país, e você não pode mexer com aquela imagem, você não pode interferir naquela imagem colocada. Então, a gente foi castigado, caçado pelo SNI por causa disso. E é interessante ver, tem uma das participantes do elenco que fala no filme,
alguém fala, ai, o que teria acontecido se a gente continuasse? Aí o Elinho falou, eu acho que a gente teria sido morto. Então é uma coisa muito, você pensa, é um grupo de teatro, é um grupo fantasiado, pulando no meio da rua, mas as correntes que mexeu, essa história mexeu, são muito fortes. E aí eu agradeço muito a Stella para trazer essa história toda, eu acho muito importante. Então, eu queria agradecer a presença dos cineastas, a confiança de estar com essas obras, todas elas muito importantes e potentes para esse momento do Brasil, aqui no FinCine. Convidar todas que estão aqui na internet para virem assistir ainda a mostra, que é uma mostra muito importante de lançar a luz sobre cineastas com mais de 60 que continuam trazendo seu ponto de vista, colaborando com o cinema brasileiro, que todos e todas venham prestigiar. E considerações finais de vocês? Não, mais uma vez, parabéns aí por esse recorte da mostra. E não sei, quer dizer, eu achava que, quer dizer, a gente ficou meio mal acostumado na pandemia de ver as coisas pela internet, né? Então, teve alguns festivais que a gente acompanhou pela internet porque não existiu presencial, né? Foi muito bom voltar presencial, claro. Quer dizer, eu fiquei muito feliz, assim, agora no Festival do Rio, Mostra São Paulo. Foi maravilhoso o Festival do Rio, foi tão potente assim como não era nem antes da pandemia, foi incrível. Legal. Não, esse filme, por exemplo, estreou em Lima, teve um gala, foi muito legal também, assim, foi muito bonito, assim, uma homenagem muito bonita ao filme, a mim e tal. E eu gostaria muito de poder ver os outros filmes, mas assim, eu estou acabando, quer dizer, aí também a idade pesa, né? Eu não posso ficar viajando de um lado para o outro, que nem antigamente. Eu prometi à minha filha, agora tem que ter um tempo e tal, tem restrições que a gente tem que ter. E eu estou montando um filme, até estava na ilha, agora vim aqui só para participar desse debate. Eu acho que, sei lá, quer dizer, o que o FinCine pode fazer para tentar mostrar esses filmes em outros estados também, sem ser São Paulo, né? Eu acho que é Sim. uma proposta assim que acho importante, quer dizer, são filmes muito importantes, alguns desses filmes eu não vi, eu gostaria de ter visto e quero ver, né? Então, eu espero que o FinCine consiga uma maneira de expor esses filmes fora de São Paulo também, né? Para que os outros estados possam vê-los. Vamos, né, É isso, obrigada. aí para que a gente consiga suporte, patrocínio para poder fazer uma itinerância do FinCine. Vou Então, trazer esse Minon. queria agradecer, né, vocês pela oportunidade, não só do festival em si, que é importante, como a Lúcia falou, as pessoas mais velhas têm debatido bastante isso, os cineastas, né, os cineastas, porque existem cotas, várias cotas, e entre Rio, São Paulo, Nordeste, e tudo isso, e, de repente, os mais idosos, os mais velhos, vamos dizer assim, mais experientes também, eles ficam um pouquinho de escanteio, né? É uma luta meio inglória, até porque as nossas obras só contam de 94 para cá, né, na pontuação. Então, eu tenho um monte de filme que não conta. Eu gostei da definição dos franceses, os novos velhos. Os novos velhos, exato. Muito bom. Novos velhos é bom, né? Eu li outro dia aquele artigo, é muito legal. Somos os novos velhos, né? A geração de 68 que chegou à idade idosa, né? Então, temos aquele espírito rebelde não morreu, o espírito combativo também não. Pelo Não, na menos em mim. verdade, são os que mais têm espírito combativo, essa é a realidade. Exato. A gente não traz essa origem. Mas, enfim, então eu agradeço muito ao fim, né? E também, como eu falei, de o filme passar na tela. Porque o cinema é feito para tela. A gente, tal, streaming, vai tudo bem, é a nova realidade, mas a tela é a tela, né? É outra coisa, é outra história. Eu também quero ver os filmes de vocês, da Lúcia, da Estela, que eu não vi, da Emília, também não vi, queria muito ver. Até porque meu pai fez lei do divórcio junto com o Nelson Carneiro, então eu tenho curiosidade de ver o filme, né? Até por essa curiosidade familiar, né? Pessoal e política. Mas, assim, eu fico muito contente e acho que essa ideia da itinerância é muito boa. Vocês podiam conseguir um patrocínio aí para fazer sentido. Eu vou pedir
pedir o apoio de vocês e tal, porque vai ser necessário. A gente lança o filme nos cinemas em abril, né? Então, até lá, espero que vocês todas apoiem o filme. Stella, Dos novos velhos, né? Que eu acho incrível, quer dizer, eu venho dessa herança de 68 também, e é a minha herança, é o meu paradigma, são as manifestações de rua em plena ditadura aqui, que na Europa as pessoas iam para a rua com bandeiras vermelhas, aquelas coisas, essa é a referência fora do Brasil. E o que eu sinto hoje, depois da pandemia, que mudou muito, mudou o movimento feminista, o feminismo 2.0, o movimento indígena também, que eu, bem ou mal, eu acompanho desde a década de 70, e dos povos pretos, minorias, quer dizer, mudou muito. E a gente tem uma dimensão histórica. Outro dia eu fui numa exposição no MAC, em Niterói, uma exposição dos Caiapó, que são as pessoas que trabalharam, e aí a exposição tem exatamente essa dimensão histórica, não só o Ailton novinho lá na Constituinte, como os Caiapó indo na Brasília em 88. Então, essa dimensão histórica me emocionou profundamente. E a gente tem ela no nosso corpo, a gente viveu isso. Então, isso traz um afeto, entende? Que é nutrição, não sei se essa é a palavra, mas é assim, eu não tenho dúvida que isso você passa, porque. E eu acho isso muito bonito. Então, acho que os novos velhos eles têm esse histórico, tem esse afeto para passar e para comunicar, não só a necessidade, como eu acho que tem uma que é muito forte, que é bonito, etc. Então, parabéns, o festival está lindo. Não vi tudo, mas vou ver tudo. Já vi o filme da Ana, vi na televisão, vou ver hoje. O da Lúcia eu não vou ver em abril. E eu também passei a minha vida, minha mãe, que casou com um homem 20 anos mais velho, separado, passou a vida voltando no Nelson Carneiro. Em 80, ela se casou com meu pai. Então, eu quero ver se isso faz parte da minha história também. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui. obrigada a todos e convido para virem aqui, quem estiver para São Paulo, para assistir as sessões. Obrigada, gente, pela participação.